Após perder proposta milionária de gigante americana devido a vazamento de informações, tem informação que garante que as conversas serão retomadas. Executivo de futebol Marcelo Paz deu importante declaração sobre a contratação do meia marroquino Zaccaria Labiat, e o atacante Vitinho demorou mais de 6 meses para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. No Super App da Gringo você consulta o seu IPVA, que é muito importante, multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos disponível. Um aplicativo simples e muito fácil de usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Um aplicativo muito seguro. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Vitinho. O Vitinho demorou mais de 6 meses para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Timão. E que gol importante que ele marcou. O Corinthians empatou com a Portuguesa no tempo normal, no domingo, dia 22 de fevereiro, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista no Canindé. Empate por 1-1 no tempo normal, decisão nos pênaltis e estamos classificados para a semifinal do Campeonato Paulista. Paredão Hugo Souza, herói na decisão por pênaltis e também no tempo normal, pegando um pênalti no início da partida. Além do Paredão Hugo Souza como herói, tivemos o Vitinho, atacante que chegou em agosto de 2025, o único reforço do segundo semestre do ano passado, anunciado um dia antes do transfer ban, e o Vitinho marcou o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo nesse jogo contra a Portuguesa, recebendo o lançamento do Mateuzinho dominando e chutando forte na diagonal para empatar o jogo quando perdimos por 1-0. E com esse gol garantimos a decisão, ir para a decisão de pênaltis. Primeiro gol do Vitinho com a camisa do Timão, mas 6 meses depois de ter chego, o jogador que já estava sendo alvo de críticas acabou marcando um gol muito importante nessa decisão pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A minha opinião, quanto ao Vitinho ter demorado mais de 6 meses para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, é a seguinte: uma situação muito difícil para o jogador e, claro, absolutamente para o nosso Corinthians, um atacante que demorou mais de 6 meses, estamos falando de quase 30 jogos. Vitinho demorou 29 jogos para marcar o seu primeiro gol. Um jogador que sabemos que os custos não são baixos, mas eu, particularmente, sempre tive uma confiança no Vitinho. Claro, dos últimos jogos para cá, mediante a tantos erros que estavam acontecendo, absolutamente que parece que chega um momento que a paciência ela vai se esgotando. Mas que bom que o Vitinho conseguiu marcar o seu primeiro gol, um gol importantíssimo. Se não fosse esse gol do Vitinho, nós teríamos sido eliminados nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Vitinho domina muito bem, pega muito bem na bola, um lance que não é fácil, e graças a Deus deu tudo certo, conseguimos a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Tomara que esse gol sirva de inspiração, que agora tenhamos um Vitinho diferente, com uma confiança maior, e que a partir de agora ele marque muitos gols. E agora vamos falar sobre declaração importantíssima do executivo Marcelo Paz sobre o mais novo reforço do Corinthians, o Zaccaria Labiat. Na última sexta-feira, o Corinthians anunciou a contratação do meio-campista Zaccaria Labiat. Sexta-feira, dia 20 de fevereiro.
jogador que havia chego ao Brasil no dia 8 de fevereiro e estava resolvendo questões burocráticas, também está aprimorando as condições físicas. A contratação do Labiá acabou trazendo alguns rumores, algumas polêmicas, principalmente envolvendo o Dorival, que falou que não pediu a contratação do jogador, que não conhecia o atleta, e todos sabemos que quem indicou a contratação do Labiá foi o Memphis. E aí muitos passaram a questionar que o atleta foi contratado só porque o Memphis pediu. O executivo de futebol, Marcelo Paz, acabou concedendo uma entrevista à ESPN e acabou dando uma declaração importante em relação a essa questão da contratação do Labiá envolvendo a indicação do Memphis. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. Memphis veio conversar comigo e me trouxe nomes. O nome do Zaccaria passou pela avaliação de todos. Ele não foi contratado só porque o Memphis indicou. Então, o Marcelo Paz fez questão de esclarecer que o atleta não foi contratado somente à indicação a pedido do Memphis, e sim porque foi aprovado por todos os departamentos do clube. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte. Bom, falando de departamentos, Marcelo Paz aprovou, claro, mandou para o Cifute, departamento de scout, tudo, atleta aprovado, e claro, teve Dorival e sua comissão técnica. O que acabou levantando uma polêmica ainda maior em relação ao Memphis ter indicado, e realmente foi o Memphis que indicou, o Memphis inclusive já havia convidado o Zaccaria para jogar no Corinthians no ano passado, o que acabou de uma certa forma inflamando mais isso, na verdade foram as declarações do Dorival, que primeiro disse que não havia indicado o jogador e depois acabou dizendo que não conhecia o atleta. Falando de um departamento de futebol, de uma equipe profissional, isso é uma situação que muitos acreditam que beira o absurdo. Um treinador falar que não participou da contratação de um jogador. Isso fora do país é normal. A diretoria contrata e entrega os jogadores para o treinador se virar. Tem algumas equipes de fora do país que os treinadores indicam, claro, como sempre, mas não participam das decisões finais. Não estou falando que isso tem que acontecer no Corinthians, eu só acho que esse detalhe do Zaccaria é algo que não adianta nós ficarmos analisando agora, ele já chegou. É o que eu falo para vocês, vamos torcer para que ele consiga arrebentar com a camisa do Corinthians, que se torne um ídolo do Timão. Vamos aguardar ele jogar. Se ele for bem, absolutamente que os ânimos irão acalmar. Agora, claro, se o jogador não tiver um bom desempenho, claro que sempre baterá nessa tecla que sempre vão falar que foi o Memphis que acabou fazendo com que o atleta tenha sido contratado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre proposta milionária de gigante americana que pode voltar. Tem informação que garante que a diretoria do Corinthians vai se reunir novamente com a Ticketmaster após tantas polêmicas que aconteceram algumas semanas atrás. Lembrando que algumas semanas atrás o Corinthians recebeu uma proposta milionária da Ticketmaster para administrar a questão de ingressos, fiel torcedor e tudo mais. Proposta 100 milhões em 2026, 150 milhões em 2027 e mais um patrocínio de 40 milhões por ano. Uma proposta considerada milionária, que poucos até acreditam que os valores sejam tão altos assim, da gigante americana Ticketmaster, e tudo estava caminhando até a notícia da proposta ter vazado no GE, e aí, um dia depois do vazamento da proposta, a Ticketmaster retirou essa proposta milionária. E claro, isso acabou caindo como uma bomba dentro do clube. O diretor de TI, Marcelo Munhoz, abrindo um procedimento interno para apurar. Depois o Conselho Deliberativo também, através da Comissão de Ética e tudo mais. Então, hoje se investiga quem vazou ou quais foram as pessoas que vazaram as informações para o GE ter publicado com tantos detalhes. Claro que isso, de uma certa forma, trouxe muita revolta. Tivemos informações que não foi o marketing que acabou trazendo a Ticketmaster, e sim o departamento de novos negócios. Enfim, quando a Ticketmaster retirou a proposta,
absolutamente que nós imaginávamos que o Corinthians havia perdido esses valores milionários. Mas parece que as esperanças voltaram e a proposta milionária pode voltar. Por quê? Segundo informações do jornalista Luiz Fabiani, a diretoria do Corinthians vai se reunir nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, novamente com a Ticketmaster para tentar dar sequência às negociações que estavam acontecendo algumas semanas atrás. Lembrando que o que atrapalhou algumas semanas atrás foi o vazamento da informação e agora já temos uma informação que vai acontecer essa reunião. Tomara que isso não atrapalhe essas novas conversas que, segundo a informação do jornalista, irão acontecer. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Luiz Fabiani, que a diretoria do Corinthians vai se reunir novamente com a Ticketmaster, é a seguinte: é uma importante informação, é uma notícia muito importante, mas é inacreditável uma coisa dessa. Como que pode? Primeiro vazaram a existência da proposta. Qual foi o resultado? O Corinthians perdeu a proposta, pelo menos momentaneamente. E agora, antes da reunião, que supostamente está marcada para o dia 23 de fevereiro, que a reunião vai acontecer, vazou novamente. Será que isso não pode atrapalhar? Aí muitos de vocês vão me perguntar, mas capitão, por que você então está repassando, já que de repente pode atrapalhar? Por quê? Porque a partir de agora se tornou público. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se fosse eu que tivesse recebido a informação que iria acontecer essa reunião, eu não iria divulgar. Mas agora já divulgaram, já está por aí, várias páginas estão replicando. Então, tomara que isso não atrapalhe. Vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que não. Por quê? Porque a Ticketmaster já percebeu como que são as coisas. Se, de repente, atrapalhar novamente, aí, meus amigos, aí medidas drásticas serão tomadas, porque é evidente que quem tentou atrapalhar o negócio ainda continua tentando tranquilamente. Ou será que dessa vez vazaram como estratégia? Enfim, a informação é essa. Vamos torcer para que essa reunião realmente aconteça e que o Corinthians consiga fechar esse acordo. Então, nesse momento, podemos dizer que a proposta milionária de gigante americana de 250 milhões, inicialmente ali esse ano e no ano que vem, voltou e tomara que dessa vez dê certo e que o acordo seja fechado. Vamos aguardar, claro, todas as confirmações oficiais do clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da declaração do Marcelo Paz sobre o Labiá? E o Vitinho, mais 6 meses para marcar o primeiro gol. Será que agora ele deslancha? E essa informação que a proposta milionária da Ticketmaster vai voltar, pelo menos esperanças que voltará. O que vocês acham? Será que realmente dessa vez as coisas darão certas? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!